Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Lá vamos nós de novo, Miriam. O resumo da semana. Resumindo. A semana caber no comentário. A semana caber no comentário, isso mesmo. Então vamos lá. Primeiro, hoje eu dei logo cedo que o general Luiz Eduardo Ramos mandou uma carta aos amigos da caserna, como ele disse, em que ele disse que entra para a reserva no dia 1º de julho. A carta é bem interessante, eu dei no meu blog. Ele diz lá pelas tantas que a permanência dele no serviço ativo tinha perdido sentido, né? E tornou-se prejudicial à instituição. Então, que me fez quem eu sou e que tanto amo. Então, eu achei importante isso porque isso resolve um problema que sempre ficou pesando, né? Como tem o presidente Bolsonaro passa o tempo todo querendo usar as Forças Armadas para amedrontar os opositores, ele sendo da ativa tem um peso muito maior do que da reserva, né? Porque sendo da ativa, ele é do alto comando, ainda que na carta ele tenha dito que desde que ele se afastou, ele não voltou a reuniões do alto comando. Ele não participou mais do alto comando, né? O alto comando do Exército, no caso. Então, isso é um fato. Outra coisa essa semana teve um grupo de investidores de fundos, eu comentei aqui no comentário, fundos que representam 4 trilhões de dólares, eles mandaram carta para os embaixadores brasileiros dizendo que querem uma conversa, querem uma reunião, e falaram claramente que podem deixar de investir no Brasil, né, tirando recursos, caso o Brasil não mude a sua política ambiental. O IBGE fez, em tempo recorde, uma pesquisa impressionante, com dados muito ricos e tal. Ela está fazendo pesquisa toda por telefone, teve que mudar toda a tecnologia de pesquisa e mostrando que continua, né, apesar de toda a dificuldade, continua dando informações para a gente. Dessa vez foi um retrato do mercado de trabalho muito assustador, porque quando eles somam as pessoas que estão procurando trabalho e não encontram, alguns por causa da pandemia, outros por outros motivos, e mais os desempregados, dá 36 milhões de brasileiros, Sardenberg e Cássia, é muita gente. Nesse mesmo dia, o Supremo proibiu a redução de salário de servidores. Eu fiz comentários aqui bem fortes, né? Um deles, o ministro Marco Aurélio ouviu a Rádio CBN eu fazendo um comentário, e aí me ligou e disse o seguinte: olha, a Constituição estabelece claramente que a irredutibilidade dos salários do funcionalismo público, seja ele em que nível for, mas não impede que se reduza os gastos de pessoal, e aí tem uma série de sugestões no artigo 169 da Constituição, que determinação, caminho. Você pode cortar 20% dos cargos comissionados, você pode cortar, demitir quem não tem estabilidade, que é até 3 anos, você pode, enfim, tem o caminho pelo qual se pode reduzir. De qualquer maneira, o gestor público está com as mãos amarradas nesse momento de pandemia, em que colapsaram as arrecadações, seja no nível estadual, municipal e federal. O federal, ele acaba dando um jeito, mas estadual, municipal, não, né? Então, está com muito mais gasto na área de saúde e a arrecadação caiu por causa da atividade econômica em queda, né? O Banco Central chegou, inclusive, a divulgar que a previsão dele, a nova previsão é de 6,4% de recessão, mas o FMI falou em 9% de recessão no Brasil, né? Claro que o Banco Central tem muito mais condição de saber do que o FMI o que se passa aqui, porque aqui o Banco Central está dentro, né, do país, e o FMI está olhando todos os países, né? Então ele tem informação muito mais genérica. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, do lado do ministro Paulo Guedes, anunciou que o auxílio emergencial vai continuar por mais 3 meses. E aí, já de noite, nessa live, você falou, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente fez 2 anúncios: o prazo para o pagamento da 3ª parcela do auxílio, que vai começar no sábado, e falou também da prorrogação dessa ajuda aos trabalhadores informais que perderam a renda por causa da pandemia. Mas não ficou muito claro como isso vai ser feito. Cadente, né, 600, 500 e 400, 500, 400 e 300 nos próximos meses. O Rodrigo Maia tem defendido
os 600, mas manutenção dos 600. Mas vamos lá ver como é que vai ser, mas tem que passar pelo Congresso. Essa semana também foi aprovado o marco do saneamento, o marco regulatório do saneamento. Foi importantíssimo, não dá para comentar aqui o tamanho da importância, mas assim, não é porque 700 bilhões podem ser investidos, porque isso aí é um número hipotético, mas é porque você começa a construir formas de aumentar a competição e ter metas, Sardenberg. O mais importante é ter metas. Eles têm metas, assim, a meta geral é para 2033, para daqui a 13 anos, universalização, e em alguns casos podendo chegar a 2040. Mas, enfim, nos próximos 20 anos você pode ter muito investimento e melhorias, assim, incríveis, porque hoje, se a gente tivesse essa universalização, teria morrido muito menos gente pelo Covid-19 até agora, porque a gente sabe o quanto que a falta de saneamento e a falta de água e a falta de saneamento aumenta o tamanho de qualquer tragédia, uma tragédia, uma pandemia, muito mais, né? Ontem foi decidido pelo tribunal aqui no Rio de Janeiro, a Justiça do Rio de Janeiro, decidiu que o caso do senador Flávio Bolsonaro sai da primeira instância para uma comissão especial dentro da segunda instância. Isso aí, segundo declarações até do próprio ministro Marco Aurélio e do Mendes também, que isso aí é a jurisprudência do Supremo, que o Supremo não considera que existe prerrogativa de ex, existe prerrogativa quando você está no cargo, né? Na existência do cargo. Então, ele só poderia, como ele não é mais deputado estadual, então não tem mais razão para ele ser tratado como deputado estadual e ter um tratamento diferenciado. Né? Esse tratamento diferenciado, essa é a 9ª tentativa de Flávio Bolsonaro de tentar parar o processo, criar uma discussão de norma, de forma e não de conteúdo. Né? Ele não enfrenta o conteúdo, que é a acusação de que houve corrupção no gabinete dele. E essa semana, mais desdobramentos daquele caso complicado da prisão do Queiroz, porque o Frederico Wassef deu uma entrevista à Veja, né, dizendo uma coisa, dizendo que, na verdade, ele deu respostas essa semana que são inacreditáveis, são bizarras, parece assim, tem uma hora que ele falou para o repórter do Jornal Nacional assim, mas de onde você tirou isso que ele estava lá? Olha, ele estava lá porque a polícia chegou e encontrou, ora bolas. De onde você tirou? Ele falou uma vez, alguém devia ter treinado uma resposta melhor, porque assim, de onde você tirou, a repórter ficou, bom, continuou segurando o microfone. Até a Andréa Sadi falou uma coisa engraçada, você acha que ele chegou lá voando? Sei lá, né? Pulou o muro. Como é que é pulou o muro, ela falou isso. Bom, ao fim e ao cabo, agora ele diz para a Veja que ele protegeu porque ele estava jurado de morte e isso ele fez para proteger Jair Bolsonaro. Enfim, essa história está toda muito mal contada, vai ter desdobramento, ao contrário do que o presidente disse, que o assunto estava encerrado, não está encerrado coisa nenhuma, ele falou na quinta-feira da semana passada, né, que estava encerrado e não está encerrado, tem muito caso ainda pela frente. Essa semana teve uma boa notícia, que foi o anúncio do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, ele é oficial de reserva da Marinha, muito bem, ele tem um currículo muito bom, foi do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, e a boa notícia é que ele foi recebido com esperança. O professor Carlos Alberto Decotelli é o novo ministro da Educação no lugar de Abraham Weintraub. Oficial formado da Marinha, Decotelli já atuou no MEC, no governo Bolsonaro. Ele foi secretário de modalidades especializadas e também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Porque depois de 1 ano e meio sem ministro da Educação, o primeiro era muito atrapalhado, mas o segundo era pior, né? Que ficou 1 ano e 3 meses, o Weintraub era uma coisa absurda, uma pessoa que combatia a educação em todos os sentidos, inclusive a educação bons modos, né? Inclusive a educação da língua portuguesa. Ele combatia tudo até a língua portuguesa, e, sabe, fazia... Tudo era inimigo dele. E esse homem, com essas credenciais, inclusive com 2 processos, inclusive de racismo, né, de suspeita de racismo, ele foi indicado
para ser, como se sabe, isso aconteceu já na semana passada, mas esse assunto continuou hoje, porque o passado muda no Brasil, né? Então, aconteceu que essa semana ele tinha sido exonerado no sábado, portanto, pertencia à semana passada, mas, de repente, ele foi, nessa semana, reexonerado antecipadamente, na sexta-feira, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar, mas o governo mudou o decreto de exoneração, passando para sexta-feira. Isso fez com que a chegada dele irregular, porque se ele chegou com passaporte diplomático, como autoridade, ele já não era mais quando ele desembarcou. E assim ele pôde fugir do isolamento que é necessário, da quarentena lá, que é necessária, 14 dias, e se fez fotografar do lado de fast food, lojas de fast food nos Estados Unidos e tal. Mas os funcionários do Banco Mundial já mandaram carta para a presidência dizendo que não concordam, querem saber e tal, enfim. Eles não têm o poder de parar o processo, mas ele vai chegar lá sob muito desconforto geral. Não sei se eu falei de tudo. Não, foi. Continua não funcionando, Sardenberg, não continua não funcionando as linhas de crédito para as empresas. Não continua não funcionando, todo mundo já admite, o Banco Central admite, o ministro Paulo Guedes também. Mas essa semana eles tentaram fazer um outro caminho, que é o caminho de que os bancos podem usar o que recolheriam ao Banco Central para emprestar. Se não usarem, vão ter uma punição, que é 30% do compulsório sem remuneração. Aí, quem sabe, né? Estão tentando, assim, uma forma, mas nesse meio tempo as empresas estão morrendo, né? Porque o governo demora demais a chegar lá. Eu espero que eu tenha passado pela semana. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Aquela frase que o passado surpreende, o passado muda, é do Pedro Malan, né? No Brasil, até o passado. E ela é confirmada nessa semana. Confirmado que o passado muda. Olha, todo cuidado com o passado. Tudo pode acontecer no passado. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até a semana. Até a semana.